pessoal, esse é meu primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube. Vou tentar fazer uma série de vídeos aí sobre a doença de Lyme, tá? Eu me chamo Thiago, eu sou morador aqui do Espírito Santo, hoje residente em Vitória, e há 2 anos eu comecei a sentir os sintomas da Lyme, começaram a surgir, né? Então, eu vou dar uma passadinha rapidinho no que é a doença, para quem não sabe, e depois eu vou falar como é que foi o desenrolar dessa história. Bom, a doença de Lyme ela é transmitida por carrapato, através da borrélia. A bactéria se chama borrélia e ela tem 2 fases. A fase 1, são 3 na verdade, 1, 2 e 3. Na fase 1 é a fase pós-picada, pós-infecção. Os sintomas são sintomas de gripe, a pessoa se sente cansada, deixa eu pegar aqui, ela vai sentir algumas coisas menos complicadas. Pode acontecer de não sentir nada desses sintomas. Eu creio que foi o que aconteceu comigo, porque eu não lembro de ter nada desses sintomas ou foram passados despercebidos. E eu não sei também precisar quando que eu fui infectado com essa doença. Na fase 2, ela é um pouco mais cruel. Você começa a ter dores nas articulações, dores musculares, fadiga muscular, falta de ânimo, cansaço, sono péssimo. E no meu caso também tenho alguns sintomas da parte neurológica, porque eu sinto uma mudança de sensibilidade na pele, principalmente quando eu saio no sol. Quando eu saio no sol eu sinto o calor mais intenso em certas regiões do corpo. Às vezes no meio das costas eu sinto mais calor do que no braço. E isso eu tenho muito claro na minha mente que não era assim. Quando eu saía no sol eu sentia a mesma temperatura no corpo inteiro. Então eu já tenho alguns sintomas neurológicos dessa doença que acontecem na fase 2. A fase 3 ela é tão cruel que ela pode deixar a pessoa de cama, porque a pessoa já começa a perder os movimentos. Então é uma doença degenerativa. Bom, como que foi a minha saga dessa história inteira? Eu me formei em engenharia de computação, comecei a trabalhar. Com 6 meses de empresa eu comecei a sentir umas dores, pareciam que eram nos tendões. Elas começavam aqui no punho e iam irradiando até aqui embaixo da axila. Então parecia que tinha era uma dor muito estranha, assim, que eu nunca tinha sentido nessa região, e ela era dos 2 lados do braço. Então eu tive uma crise muito forte, eu fiquei 5 dias em casa, eu não conseguia levantar o braço, eu tinha uma fadiga extrema muscular, e aí começou a saga, porque eu passei por vários médicos e ninguém conseguiu falar nada. Tem uma lista aqui de médicos que poderiam me diagnosticar de Lyme. Achei no site aqui, ó. Clínico geral, infectologista, dermatologista, neurologista e reumatologista. Eu passei por clínicos, eu passei por neurologistas e passei por reumatologistas. Por infectologista e dermatologista não. Ficava pulando de um para o outro, sempre listando todas todos esses sintomas, e nenhum deles conseguiu me esclarecer nada, simplesmente nada. Então todos eles eu falava que eu tinha essas dores, onde eram as dores como irradiavam. As dores começaram a irradiar para o peito, então eu sentia dor no peito. E começaram a irradiar também para as pernas. Então nas pernas eu sentia formigamento, formigava minhas pernas. E
A única coisa que me passaram foi um anti-inflamatório, me passaram alguns remédios para tirar dor, mas isso não foi esclarecido. Então, desde que que eu comecei a ter os sintomas, eu passei por 2 anos sem ter um diagnóstico. Nesse meio tempo, a minha esposa foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. Apesar de ser diagnosticada, foi dito para ela que não tinha cura, que não tinha o que fazer, no máximo era reduzir os sintomas. E ela não se conteve com isso e começou a pesquisar na internet sobre. E aí a gente descobriu um mundo de coisas. Descobrimos primeiro o Laí Ribeiro, depois descobrimos o Dr. Souto, descobrimos o Dr. Feldman, aí descobrimos o Dr. Vitor Sorrentino, e aí foi uma avalanche de médicos, a gente chama de médicos do bem, e descobrimos assim um mundo de coisas que a gente faz errado, que a medicina prega errado, não sei por que ela prega essas coisas erroneamente, e começamos a se envolver com isso. Estudamos muito, ajudamos várias pessoas da família e não era pretensão nenhuma chegar em algo da minha doença. 4 meses depois que a gente entrou de cabeça nisso, eu comecei a suplementar magnésio através do cloreto de magnésio PA, que foi uma sugestão que o Laí Ribeiro dá em alguns vídeos dele, que ele fala das suplementações básicas. Tanto o Laí Ribeiro quanto o Evangelho Sanctus. O Evangelho Sanctus eu falo pouco dele porque ele é um cara meio da conspiração, mas os conselhos dele tem muita coisa boa também. E aí comecei a suplementar o magnésio. E assim, para minha surpresa, eu tive melhoras significativas em vários aspectos. Eu melhorei muito meu sono era horrível, eu dormia 10 horas por dia, acordava cansado, acordava com dor de cabeça, acordava sem disposição alguma. E lá pelo 14º, 15º dia que eu comecei a suplementar o magnésio, eu dormia às 2 da manhã, começou a me dar sono 9, 10 da noite. Achei que foi assim, uma coisa muito estranha, porque já eram anos e anos que eu dormia nesse horário, 2 da manhã. Tem um amigo meu em comum, fez graduação comigo, o Alan, e eu lembro que nós dois íamos dormir nesse horário. Ele também tinha sono ruim, não conseguia dormir cedo. Então esse foi o primeiro ponto, assim. Aí só acendeu uma luz, né? Pô, tem alguma coisa aí. E aí continuamos fazendo as suplementações básicas, começamos a suplementar ômega 3, começamos a suplementar iodo, começamos a suplementar a vitamina D3 e eu fui melhorando. Mas não era uma melhora principalmente questão de energia, de ânimo. Eu não tinha ânimo, eu comecei a ter ânimo, né? Comecei a dormir muito melhor. Bom, nesse meio tempo descobrimos um médico, desses médicos que eu listei, um que atendia aqui em Vitória e que foi interessante pra gente porque todos esses médicos a gente conheceu através de redes sociais e ele também participava de redes sociais. Esse médico se chama Juliano Pimentel, ele atende aqui em Vitória, ele é terminando nutrologia. Eu considero ele nutrólogo, mas de fato, assim, no papel ele ainda não é, mas ele também está terminando. Também é osteopata. A consulta dele não é uma das mais baratas, ele não atende por plano de saúde, mas por insistência da minha esposa, a gente foi, né? Nos programamos e fomos. A consulta dele demora 1 hora, a gente foi em 2, então foram 2 horas. Ele não tem problema de estender o horário, ficou com a gente quase 3 horas dentro do consultório. Ela foi atendida primeiro e, para o meu espanto, ele me diagnosticou no primeiro exame.
no primeiro exame eu fui diagnosticado. Como foi o diagnóstico? Bom, como a consulta é demorada, ele fez várias perguntas, como é que foi minha vida, não sei o que, e eu comentei que na infância, eu passei a infância muito tempo na roça, e eu acho que ele foi associando essas coisas. Quando eu passei os sintomas e contei essa história de que eu passei a infância na roça, foi batata. Ele falou: Thiago, minha suspeita é que você tem Lyme. Fez o teste dentro do consultório. Não vou entrar em detalhes aqui como é que é o teste. Mas ele faz o teste dentro do consultório e descobriu que eu era portador da borrélia. Então, estava feito o diagnóstico. A partir daí, nesse mesmo dia, na primeira consulta, ele já me passou vários suplementos que aí me trouxeram a melhora absurda, principalmente na parte de fadiga muscular que eu já tinha. Então isso foi fantástico também. E aí comecei a me tratar com ele. Então hoje já são uns 9 meses que eu me trato com ele, já melhorei bastante, né, da doença. E resolvi fazer esse vídeo porque procurando na internet você acha pouca coisa, pouquíssimas coisas. E eu achei 2 vídeos que eu achei muito interessantes, da Dora Machado e da Beatriz Burgos. E o triste no vídeo delas é exatamente esse, não ter esperança, porque primeiro que é muito difícil você ser diagnosticado, é muito difícil. Então eu imagino quantas pessoas que não têm essa doença que não foram diagnosticados. E quando vem o diagnóstico, vem a segunda notícia ruim. Na fase 2 não tem nenhum tratamento que ajude muito. No caso da Dora Machado, ela foi procurar tratamento nos Estados Unidos, gastou uma grana, fez uma vaquinha, tem os vídeos dela na internet. E a Beatriz encontrou no esporte, pelo menos no único vídeo que eu vi dela, alguma melhora. Então assim, a minha intenção é trazer essa mensagem de esperança para quem tem Lyme, ou para quem tem esses sintomas e não consegue ser diagnosticado. Existe sim médicos aqui no Brasil que tratam de Lyme. Eu estou sendo tratado, graças a Deus, na minha cidade. Isso que é o mais impressionante, como, né, tá tudo correlacionado. A gente encontrou um médico da porta de casa, sendo que tem gente que está indo para os Estados Unidos gastando uma grana. Então acho que assim, vou parar por aqui para não me estender muito. Eu pretendo fazer um próximo vídeo explicando como é que está sendo o meu tratamento, o que eu estou utilizando. Não estou utilizando praticamente nenhum medicamento farmacêutico, estou usando praticamente suplementos e fitoterápicos. Existe sim um farmacêutico, até porque a Lyme no segundo estágio ela tem um viés de doença autoimune. Então hoje é essa linha de tratamento que a gente está fazendo, mas não quero me estender por hoje não. Espero que esse vídeo atinja aí as pessoas que têm Lyme ou pessoas que têm esses sintomas e não conseguem descobrir o que tem. Vou tentar deixar todos os sintomas como tags do vídeo, para quem sabe poder ajudar mais gente. Bom, era isso, pessoal. E fica pro próximo vídeo aí como é que está sendo o meu tratamento, ok?